para a aula 11 da Escola do Discípulo, e nós vamos então estar trabalhando sobre esse tema, o que é pecado e por que é tão grave. O objetivo dessa aula é que a gente saia daqui amando mais ao Senhor, amando mais a Deus. Então, o objetivo de forma alguma é fazer as pessoas ficarem desesperadas, perderem a esperança ou ficarem com muito medo. Não é para assustar ninguém, não é para condenar ninguém, muito pelo contrário. O objetivo da aula é que a gente saia daqui amando mais ao Senhor. Uma certa vez Jesus estava na casa de um fariseu e uma mulher, ela chegou e ela adorou o Senhor de uma forma muito extravagante, de uma forma extraordinária. Se eu não me engano, ela quebrou um perfume aos pés de Cristo e ali ela adorou o Senhor daquela forma, aquele perfume que era muito caro, que era um ano inteiro de trabalho para conseguir comprar aquele perfume. E aquele homem, ele pensou, se esse Jesus aí fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher é pecadora. E aí Jesus contou uma parábola para ele, e no objetivo da parábola, depois Jesus fez uma pergunta para ele, e Jesus disse para ele que ele estava certo na sua resposta, porque Jesus disse bem assim, que a quem muito é perdoado, muito esse ama a Deus, mas a quem pouco é perdoado, pouco esse vai amar a Deus. E eu tenho certeza que o que Jesus estava querendo dizer não é que a gente tenha que pecar mais para amar mais a Deus. Obviamente não é isso, porque Jesus jamais nos induziria a pecar mais. Mas o que Jesus estava ensinando ali é que quanto mais conscientes nós estamos do quão perdoado nós fomos, mais a gente vai amar a Deus. Quanto mais a gente entende a gravidade e o quão alto foi o preço pago por nós, pelo nosso pecado, e o quanto esse pecado ele é pesado e o quão grave ele é, mais a gente vai amar a Deus. Paulo chegou a dizer que ele era o principal dos pecadores. E quando ele disse assim, eu sou o principal dos pecadores. E se os irmãos forem ler na Bíblia, vai estar escrito, eu sou o principal dos pecadores. Qualquer um que ler vai estar escrito, eu sou o principal dos pecadores. Porque o principal dos pecadores não é literalmente Paulo, mas é aquele que está lendo a Bíblia. O principal pecador para nós sempre tem que ser eu. Quando não for eu, o principal pecador, é porque eu me tornei um fariseu. É porque o pecado do outro, aos meus olhos, é mais grave que o meu. Então eu me sinto mais santo do que o outro. E aí, quando isso acontece, eu estou com a minha justiça sobre mim e não com a justiça de Cristo. E a minha justiça, a Bíblia diz que são trapos imundos. Mas agora, quando eu reconheço que eu sou o principal dos pecadores, aí eu reconheço que eu sou completamente dependente do Salvador, que é Jesus. Amém? Então, quando a gente aprende o quão grave o pecado é, a gente tem que sair sempre da aula, amando mais a Deus. Então, o objetivo da aula é que a gente ame mais a Deus. Então, a gente vai para o primeiro tópico da aula, que é definições. Definições. A gente vai ver algumas definições, alguns significados do pecado. Eu não vou aqui trazer isso de forma exaustiva, eu coloquei apenas 3, porque se os irmãos forem ler uma teologia sistemática, ou se os irmãos forem ver no original, muitas vezes são muitas palavras utilizadas para falar a respeito do pecado, mas eu não vou utilizar todas, eu vou utilizar 3 definições aqui que são as principais e vai fazer com que a gente entenda completamente. Os irmãos vão ter acesso a esse material, então os irmãos não precisam se preocupar em anotar tudo, porque os irmãos vão ter acesso a isso, depois eu vou jogar lá no grupo da igreja, amém? Então, definições. A primeira definição é uma definição bíblica, que pecado é desobediência, é a quebra da lei.
Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, está escrito aqui, não precisa abrir, está escrito assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A palavra transgressão é quebra da lei, ou desobediência da lei. Então, o primeiro significado do pecado é que ele é uma desobediência. É quando a gente desobedece a lei de Deus, quando a gente desobedece a palavra de Deus. Então, desobedecer é pecado. Creio que isso não é uma novidade para ninguém até aqui. A segunda definição de pecado, aí aqui a gente pega uma das principais palavras utilizadas no original, que é amártia, que significa errar o alvo. E aí a gente pode pensar, tá, se pecar é errar o alvo, então que alvo é esse? E o alvo é a glória de Deus. A gente vai ver alguns versículos aqui que mostram que o alvo da nossa vida, o objetivo da nossa vida, o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Isaías capítulo 43, os versículos 6 e 7 diz assim, ó: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Então a gente vê aqui que o homem, ele foi criado para a glória de Deus. Então, o objetivo da nossa criação, nós fomos criados para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo... Glória a Deus. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, está aqui, não precisa abrir. Diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, mais uma vez a gente vê que o objetivo é sempre a glória de Deus. Olha o que Jesus diz aqui, ó, Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu vou dar um exemplo aqui do que é esse glorificar a Deus, um exemplo bem prático que os irmãos vão entender bem. Eu lembro que quando eu estava ainda na época da escola, lá no ensino fundamental ainda, quando tinha entrega de boletins, eram os pais que iam lá pegar. Os alunos não levavam o boletim para casa, porque alguns escondiam, botavam fora, faziam de tudo com o boletim, mas o boletim não chegava na mão dos pais, né? Então, uma das regras da minha escola era que, na entrega de boletins, o boletim era entregue na mão dos pais. E eu não venho de uma família cristã, não fui ensinado no caminho do Senhor. A minha conversão foi com 20 anos de idade, mas a educação dos meus pais era excelente e exemplar. Eu digo para eles que a educação deles, eu creio que era a melhor que o mundo poderia dar. E eu lembro que quando tinha entrega de boletins, meus colegas sempre ficavam super assustados, né? Porque eles sabiam que era o dia que eles provavelmente iam apanhar, iam ter que sair correndo. Iam passar o dia inteiro fora de casa, né? Mas ia chegar de noite, ia voltar para casa, porque não tinha pão velho em outro lugar, a não ser em casa, né? Então, mas quando os meus pais, eles chegavam na entrega dos boletins, né? Os meus professores sempre elogiavam muito a minha pessoa, né? Só que eles falavam isso para os meus pais, né? Eles perguntavam qual é o segredo, que tipo de educação vocês dão a ele, como é que vocês fazem. Só que no dia a dia,
meus professores não me elogiavam nunca, não falavam nada para mim, quem sabe só bom dia, mas isso de forma geral, mas não tinha um tratamento mega especial. Mas no dia dos boletins eles me elogiavam para os meus pais. Por que eles faziam isso? Porque na realidade o mérito não era meu, o mérito era dos meus pais. Eu somente reproduzia aquilo que eles me ensinavam. Obviamente, a gente sabe que isso não é uma regra, a gente sabe que muitas vezes tem pais que são bons, procuram dar uma excelente educação, mas às vezes os filhos acabam tomando decisões erradas. A gente vê que Abel tinha os mesmos pais de Caim. Então não é uma regra, mas a gente tende a reproduzir aquilo que a gente recebe dos nossos pais. Então, o mérito sempre foi para os meus pais e não para mim. Durante o dia a dia, era só aula e aula e aula, não tinha elogio, era só a nota alta, obviamente, que eu enxergava ali na prova, né? Mas elogio não tinha, o elogio ia para os meus pais. E assim é em relação a nós. Quando o próprio Senhor Jesus disse que as pessoas, elas veriam as nossas boas obras. E quando ele fala isso, ele está falando para os seus discípulos. Ele disse, se o mundo ver as boas obras de vocês, o mundo vai glorificar o Pai de vocês. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou para a sua glória. O que seria do Pelé sem o futebol? Poderia dar outros exemplos, o que seria do Michael Jackson sem o Moonwalker, né? A gente vê que as obras, elas destacam o autor da obra. Mas em relação a isso, eu dei alguns exemplos aqui, mas em relação a Deus, Deus não precisava fazer nada para ser digno de glória, mas Ele quis criar. Lá em Gênesis 1:1, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando não tinha nada, lá Deus estava. Deus não é criatura, Deus é criador. Deus criou somente por bondade, Ele quis, Ele decidiu criar. Não tinha água, não tinha oxigênio, não tinha nem céu, não tinha terra, não tinha nem casa, mas lá Deus estava. Deus resolveu criar por sua infinita bondade e graça. Deus seria digno mesmo se Ele não criasse nada, mas quando Ele criou céus e terra, e quando Ele criou criaturas como anjos, como nós e como os animais, ali Ele manifestou a sua glória. Romanos 1, o capítulo 1 de Romanos diz que a criação, ela revela os atributos invisíveis de Deus, ou seja, a criação que a gente vê, ela revela as qualidades invisíveis de Deus. A gente não enxerga Deus, mas quando a gente olha para a criação, a gente sabe que Deus é criativo. A gente não enxerga Deus, mas quando a gente pega um telescópio e a gente olha para o universo, a gente consegue contemplar a grandeza de Deus. Quando a gente olha para o fundo do mar e a gente vê os peixes lindos, quem sabe num documentário, num Globo Repórter, que às vezes aparece lá os animais lá no fundo do mar e a gente vê tantas cores, a gente vê tanta beleza, a gente vê o grande artista que Deus é. E a gente vê que Deus é detalhista. Então, a maior forma de Deus se revelar ou manifestar a sua glória foi através das suas criaturas. E o ápice da glória de Deus, ela foi revelada através da pessoa de Jesus Cristo. Porque uma pessoa que tem um caráter de acordo com o caráter de Deus, essa pessoa é a que mais glorifica a Deus. Então, a pessoa que mais glorifica a Deus não é a pessoa que toca o instrumento da melhor forma, ou que tem a voz mais afinada, mas a pessoa que mais glorifica a Deus é aquela que mais se parece com Ele. Então, ninguém glorificou a Deus mais do que Jesus, e nem mais do que Adão e Eva antes do pecado. E quando a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo e a gente procura viver em santidade, a gente vai glorificando cada vez mais a Deus. É por isso que nas cartas aos Coríntios, Paulo escreve dizendo que nós somos transformados de glória em glória,
Amém até aqui? Então, o objetivo, o alvo é glorificar a Deus, é a gente dar glória a Deus, é fazer com que Deus seja elogiado através da nossa vida. Então, como diz ali, quer comais, quer bebais, ou outra coisa qualquer que a gente fizer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, mesmo as mínimas coisas que a gente faz, elas podem sim glorificar a Deus. Então, nós vimos até aqui que a primeira definição de pecado é desobediência, a segunda é errar o alvo, e o alvo é glorificar a Deus. Agora, o terceiro significado do pecado, a terceira definição de pecado é egocentrismo, autogoverno, rejeição do governo de Deus, ou ainda rebelião. Então, esse terceiro significado aqui, ele é mais amplo, porque o que acontece? Esse significado aqui que fala do egocentrismo, a pessoa, ela vive sem se preocupar com Deus, ela não pensa em Deus, ela não pensa em agradar a Deus, ela não pensa em buscar a Deus, ela não quer adorar a Deus, ela simplesmente faz a sua vontade, ela procura a sua felicidade. O fim de todas as coisas é ela mesma. Paulo chega a escrever em uma das cartas que ele fala até mesmo de falsos ministros, que quando eles pregavam o evangelho, eles faziam isso para a glória pessoal. Ele diz bem assim, ó, o Deus deles é o próprio ventre, o Deus deles é o próprio ventre, ou seja, é um egocentrismo. Eles faziam isso para a sua glória e não para a glória de Deus. E pasmem, às vezes alguém pode até pregar corretamente, e ainda que a pessoa pregue corretamente e salvação aconteça, ainda assim Deus pode enxergar isso como pecado, se quando a pessoa fizer isso, ela não fizer isso com um coração humilde, querendo agradar a Deus, mas ela querendo se exibir. Entenderam isso, sim ou não? Sim. A gente vê o exemplo de um rei, né? Que a Bíblia fala que ele falou de uma forma excepcional, e as pessoas bradaram, e as pessoas disseram, não é voz de homem, é voz de Deus. E a Bíblia diz que ele morreu na hora, comido de bicho, porque ele não glorificou a Deus, porque ele não deu glória a Deus. Imagina, isso é muito forte, sim ou não? Isso é muito forte. Então, esse terceiro significado de pecado, né, que é o egocentrismo, que é a pessoa fazer tudo somente para si, ela viver de uma forma egoísta, ela querer somente alimentar o seu ego, a sua vontade de engrandecer a si mesma e não engrandecer a Deus. Isso a gente entende até como vaidade, né, como orgulho, como soberba, altivez. Isso tudo o caráter do próprio maligno, do próprio diabo que a gente vai ver. A gente vai ver aqui os dois primeiros pecados de toda a história, e a gente vai entender como esse egocentrismo, o autogoverno, a pessoa rejeitar o governo de Deus, a pessoa querer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Mas Lucas, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está escrita na Bíblia, está escrito na Bíblia. A Bíblia é a vontade de Deus escrita para nós. O que Deus quer é que a gente cumpra o que está escrito. Na Bíblia fala o que Deus ama, o que Deus odeia, o que Deus gosta, o que Deus abomina, qual é o certo a fazer e qual é o errado. Tudo isso está escrito aqui. Então, aqui dentro está escrito de forma explícita a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, quando a gente pensa nisso, a gente só pensa assim, né? Será que Deus quer que eu seja um jogador de futebol? Que eu seja um artista, que eu seja um pregador? A gente pensa assim na vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mas a vontade de Deus mais básica é o que está escrito. A Escritura é a vontade de Deus literal. Então, o primeiro pecado de toda a história, Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, ou dependendo da versão, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações
e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, esse texto aqui está falando do diabo, e aqui fala ainda do nome original, né? Lúcifer, o estrela da manhã. Então, a gente vê aqui quando aconteceu o primeiro pecado, e o primeiro pecado não aconteceu na terra, o primeiro pecado aconteceu no céu. O primeiro pecado aconteceu no céu, e quem cometeu foi Lúcifer. Então, ele não foi criado em pecado, ele pecou quando ele não correspondeu a Deus, quando ele não quis glorificar a Deus, mas quis glorificar a si mesmo, ele quis a glória para si. Ele sendo um anjo, ainda que fosse um anjo de luz, ao invés de glorificar a Deus e adorar aquele que já estava sentado no trono, porque o trono celeste já estava ocupado, ele quis um trono para ele quis governar sem ser governado. E isso é terrível, isso é muito grave. Ou seja, ele quis se autogovernar, ele rejeitou o governo de Deus. Isso é rebelião, ele foi rebelde, ele quis a glória para si e não quis mais dar glória a Deus. Então, esse foi o primeiro pecado, que foi o pecado de Lúcifer, que depois se tornou conhecido como Diabo e Satanás. Entenderam até aqui? Amém? Então, esse foi o primeiro pecado. E a gente vê isso muito, muito claro ali, né? Quando esse desejo de ser Deus, quando ele diz assim, ó: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E aí mais embaixo diz: serei semelhante ao Altíssimo. E aí depois é Deus que diz, né? Deus dá sentença: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E foi nessa hora que Deus criou o inferno. O inferno nem existia ainda. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos, porque foi no momento que teve a rebelião que Deus criou um lugar de condenação. Amém? Então, agora a gente vai para o segundo pecado da história. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, tudo isso está escrito aqui no telão. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então olha só, a gente vê aqui que a serpente aqui, né, era o próprio Satanás, era o próprio diabo falando com Eva. E aqui ele coloca a raiz do seu próprio pecado, que foi a vontade de ser como Deus. Porque ele diz ali, ó, está até em amarelo: sereis como Deus. Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Vocês entenderam isso, sim ou não? Então, a mesma raiz que estava nele, de se autogovernar, de querer a glória para si, de não ser governado por Deus, mas ele governar a si mesmo, isso ele incutiu também esse desejo no coração de Eva. Ele despertou isso nela, quando ele falou: e sereis como Deus. E aí a gente sabe que Eva provou do fruto e o homem também. Então a gente vê que os dois pecados, tanto o pecado do diabo como o pecado original de Adão e Eva, os dois pecados foi com um desejo de alguém que não era Deus querer ser Deus. Alguém que não se autogovernava, querer se autogovernar. E a gente vê, se a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Deus deu autoridade para o homem. Deus entregou ao homem a chave da criação. Ele tinha autoridade sobre os animais eram mansos com ele.
ele não tinha medo dos animais, o homem, ele não tinha medo do leão, ele governava o leão. Imagina, e Deus operou isso novamente, de uma forma muito breve na vida de Noé, quando os animais entraram na arca. Deus, ele pontualmente, por causa de um propósito, para que não se perdesse toda a raça humana, Deus restabeleceu isso por um tempo na vida de Noé, porque imagina, Noé e a sua família estariam com vários animais selvagens dentro da arca, eles tudo lá dentro, e todo mundo saiu de lá vivo, sim ou não? Então naquele momento ali, Deus trouxe de volta isso, e a gente vê isso claro também na vida de Jesus, porque a gente vê, eu preguei isso na quinta-feira, né, que Pedro tentou pescar a noite inteira, mas quando Jesus disse para ele, lança a rede, quando ele lançou a rede, provavelmente Jesus deu ordem, ainda que Jesus não tenha falado audivelmente, Jesus provavelmente na noite deu a ordem para que nenhum peixe fosse para a rede de Pedro, e naquela manhã deu a ordem para que os peixes fossem todos, eu ia dizer correndo, né, mas fossem nadando para dentro, se jogassem na rede de Pedro. Então a gente vê aqui que Jesus, ele tinha toda a autoridade. Tanto que, só mais um exemplo, só para não ficar maçante, mas só mais um exemplo. Quando Pedro queria pagar o tributo, né, Jesus disse para ele, vai lá, joga lá o teu anzol, vai passar um peixe lá, vai ter uma moeda na boca, tu paga por mim e por ti o tributo. Isso aconteceu, sim ou não? Ou seja, Jesus sabia e Jesus provavelmente deu a ordem para que aquele peixe pegasse uma moeda e ainda mordesse o anzol de Pedro. Ou seja, Jesus tinha autoridade porque Jesus era Deus, mas também porque Jesus não tinha pecado. Então, quando o homem não tinha pecado, o homem, ele tinha autoridade sobre a criação. Então, não tinha por que ele querer ser mais do que isso. Até o próprio Lúcifer não tinha por que ele querer ser mais do que era, porque a Bíblia diz que ele era lindo, fala de várias pedras que tinham no corpo dele, pedras preciosas. Então ele era lindo e ele se perdeu na sua própria vaidade, na sua própria beleza, quis ser mais do que era, quis ser Deus, e o homem também, no pecado original, quis ser como Deus. Então esse significado é o mais forte e o mais grave de todos, que é o egocentrismo, autogoverno, rejeição do governo de Deus, rebelião. Amém até aqui? Então, só recapitulando as definições, né? Primeira definição que nós vimos é desobediência. Segunda definição que nós vimos é errar o alvo, e o alvo era glorificar a Deus. Então, errar o alvo. E a terceira é o egocentrismo, é a pessoa viver para si, querer tudo para si, engrandecer a si mesma e não dar glória a Deus. Amém? Quem entendeu até aqui, levanta a mão. Amém. Então vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é pecado versus pecados. Então a gente vai ver a diferença de pecado e pecados. Aí alguém pode pensar, é simples, a diferença é o S. A diferença é que o pecado é um só e pecados são vários pecados. Não, mas não é tão óbvio assim. A gente vai ver que não é somente isso, mas a gente vai ver que isso é bem mais profundo. Então, a gente vai ver o que são pecados, para diferenciar pecados e pecado. Então, pecados são as ações, as desobediências. Os pecados também são cometidos pelo cristão que nasceu de novo, mas são atos isolados, acidentes de percurso. Ou seja, a gente se converte, a gente não deixa de pecar mais. A gente peca, só que agora é diferente, porque agora a gente peca pontualmente. A gente não é mais escravo do pecado. Agora o pecado acontece, mas ele acontece como um acidente, como algo que aconteceu. O pecado na vida do cristão agora é somente um ato, mas o cristão agora não é mais escravo do pecado, ele não é mais dominado pelo pecado, porque Cristo libertou ele. Vou citar alguns textos aqui para a gente entender melhor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha o que João fala.
e depois a gente vai ler outro texto da mesma carta, e nem vai parecer a mesma pessoa, tá bom? Olha só o que João fala agora. Filhinhos meus. Muito carinhoso, sim ou não? Carinhoso, sim ou não? João falando com a igreja, e é o próprio Deus falando conosco também. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Vê que está no plural. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, aqui João está falando com a igreja, com aqueles que creem, com aqueles que já estão em Cristo, com aqueles que já nasceram de novo, com aqueles que já foram libertos do domínio do pecado, mas ainda cometem pecados no dia a dia. Ainda na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, João escrevendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, mais uma vez, aqui João, ele está falando somente do ato do pecado, ok? Cometer pecado, a desobediência, o ato do pecado. Mais uma vez, aqui quem fala é Salomão. Olha o que Salomão diz, Salomão, filho de Davi: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles. Eu cortei esse trecho aqui do versículo. Olha o que Salomão deixa claro aqui. Aqui ele está intercedendo pela sua nação, pelo povo de Israel. E o povo de Israel era o povo de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Pode falar sem medo. Sim ou não? Sim, Israel era o povo de Deus. E aí Salomão diz aqui, ó, quando pecarem. Vê que ele não diz assim, ó, se pecarem. Como se fosse possível alguém não pecar nunca mais, entenderam? Ele fala quando pecarem, ou seja, é óbvio que mesmo o povo de Deus ainda cometeria pecados, porque ele diz assim, ó, pois não há homem que não peque, todos nós pecamos, mesmo depois da conversão, nós ainda cometemos pecados. Obviamente isso a gente deve evitar ao máximo, né? Porque a gente teme a Deus, a gente deve evitar ao máximo. E olha o que Davi diz aqui, ó. Quem há, no Salmo 19, verso 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O que Davi está dizendo aqui? Ele tá dizendo aqui, ó, quem é que pode conhecer todos os seus pecados? É uma pergunta que ele faz. E ele diz assim, ó, absolve-me das que me são ocultas, ou seja, me perdoa pelos pecados que me são ocultos. Porque tem pecados que a gente comete que a gente nem sabe que está pecando. Por quê? Porque a gente ainda não teve o conhecimento suficiente para saber que aquilo era pecado. Entenderam isso? Sim ou não? É por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem coisas que a gente vai deixar de praticar somente depois que a gente lê ou ouvir uma pregação e a gente pensar, então isso é pecado. E aí tu para de fazer aquilo. Entenderam isso? Sim ou não? Mas às vezes o nosso conhecimento ele não alcançou um nível ao qual a gente vai saber tudo que é pecado. Aqui quem está falando é Davi, e Davi escreveu, é um dos escritores da Bíblia, e mesmo ele não conhecia todos os seus pecados. E aí qual foi o remédio? Ele disse bem assim, ó, absolve-me dos que me são ocultos, ou seja, me perdoa, mesmo quando eu peco sem querer, mesmo aqueles pecados que eu nem sei que é pecado, mesmo assim, Deus, me absolve, me perdoa. Quando a gente se converte, tem coisas que na hora
sai uma venda dos nossos olhos e a gente sabe algumas coisas que a gente está fazendo que é errado, mas a gente não sabe tudo. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo mais os nossos erros, a gente começa a pensar, percebi que eu sou muito irado, percebi que eu não tenho muita paciência, percebi que o meu vocabulário não é o ideal ainda, eu ainda falo algumas palavras torpes. Então, com o passar do tempo, a gente vai percebendo mais algumas coisas, a gente vai abandonando no caminho. Amém até aqui? Então, primeiro, pecados são os atos, são as desobediências que acontecem, são os erros que a gente comete na jornada, no caminho. E o pecado na vida do cristão como falei, é um acidente. Ninguém sai por aí pensando assim, que vontade de bater o carro hoje, não é? Ninguém sai assim, né? Que vontade de bater o carro hoje, a não ser que a pessoa esteja pensando em se suicidar, né? Então, por quê? Porque num acidente a pessoa pode morrer, sim ou não? Pode, né? E a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, a gente deve evitar ao máximo o pecado. O pecado na nossa vida acontece assim, às vezes a gente fala sem pensar, às vezes a gente fala demais, às vezes alguém nos ofende e não dá tempo da gente se segurar, né? Como a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, e a gente na hora dá uma resposta dura, né? E a Bíblia diz que a resposta dura, ela suscita a ira, ou seja, tu não vai tranquilizar a pessoa quando tu ofende ela, tu vai deixar ela mais irada ainda, então a ofensa dela contra ti vai ser maior ainda. Mas a Bíblia diz, mas a resposta branda, ela desvia o furor. Ou seja, se uma pessoa te der o mal, tu tem que pagar com o bem. Amém? Mas nem sempre dá tempo do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, às vezes não dá tempo do fruto do Espírito agir e se manifestar na nossa vida. E aí a gente vai e se arrepende. Então, quando o cristão nascido de novo, ele peca, ele chora, ele se arrepende, ele fica triste por aquilo. Mas agora a gente vai ver um outro sentido agora. Agora é pecado. Aí agora está no singular. O que é pecado? O pecado é um estado, uma condição. Ou seja, é a condição do homem não convertido, que não nasceu de novo, que não crê em Cristo. O não regenerado tem uma vontade corrompida, essa é a carne. Então, quando a gente nasce de novo, quando a gente crê em Cristo, né, recebe Jesus como Salvador, nós não somos apenas carnais, mas agora nós nos tornamos espirituais. Mas agora, aquele que ainda não se converteu, ele é somente carnal. E ele tem uma vontade que é caída, uma vontade corrupta. Então, a vontade dele ela tem uma tendência para o mal. E ele está em um estado de pecado, em uma condição de pecado. Então, ele é pecador não somente porque ele peca, mas ele é pecador porque ele não está em Cristo. Ele não está em Cristo, ele está em pecado, ele vive pecando. Já o cristão não, o cristão está em Cristo e ele comete pecados pontualmente, ele se arrepende, ele se entristece. Mas agora, o não convertido, ele vive em pecado. E ele faz o que é errado e ele não está nem aí. Ele não se importa, ele não se entristece. Entenderam isso, sim ou não? Talvez se ele fizer alguma coisa que na cabeça dele é muito grave, pode ser que ele fique um pouco intranquilo, mas às vezes ele mente e não está nem aí. Às vezes ligam, né? Diz que eu não estou. Isso é mentira, não é? É mentira, parece algo simples, mas é mentira. Aí a gente olha para a Bíblia e diz que o diabo é o pai da mentira. Grave, sim ou não? E diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o cristão, ele está na verdade porque ele está em Cristo, mas agora o outro, ele mente e não está nem aí. Então, ele está em pecado e não apenas comete pecados. Entenderam isso, sim ou não? Aí a gente vai ver textos bíblicos que mostram isso.
Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 8 a 10. E é o mesmo João que tinha escrito: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado. É o mesmo João que fala isso agora, ó. E é na mesma carta. Nem parece a mesma pessoa, olha só. Olha o que ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem pratica um esporte, sei lá, quem pratica futebol, ele jogou uma vez só ou ele joga sempre? Joga sempre, sim ou não? Então, só para vocês entenderem a diferença, olha o que ele diz aqui, ó. Aquele que pratica o pecado, ou seja, é sempre, é contínuo, não é apenas um ato isolado, mas é constantemente. Aquele que pratica o pecado, ou seja, peca sempre, procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Olha a referência que ele usou: o diabo vive pecando, ou seja, o diabo peca sempre, e assim é aquele que procede dele, vive na prática do pecado. Então, o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. E que divina semente é essa? É a palavra de Deus. Na parábola do semeador, Jesus disse que a semente era o evangelho, era a palavra. Então, em nós está a palavra, em nós está o evangelho. E aí a gente não vive na prática do pecado constantemente, apenas isoladamente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha só o que está a última coisa que está em amarelo ali, ó. Ele diz assim, ó: não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E esse não pode, não é somente porque ele não tem a permissão de pecar, mas quando diz assim, ó, que ele não pode viver pecando, é porque ele não consegue mais viver pecando. O cristão, nascido de novo, ele não consegue viver pecando. Ele peca pontualmente. Às vezes está estressado, como falei, faz alguma coisa errada, mas às vezes é tentado com alguma coisa, e aí cai, tropeça, né? Mas a Bíblia diz que o justo, ele se levantará 7 vezes, né? Então, o cristão, ele comete o pecado, mas ele não vive em pecado, porque depois que ele pecou, ele vai chorar, ele vai se arrepender, ele vai se jogar aos pés de Cristo, e ele não consegue mais pecar em paz, porque ele tem uma nova natureza. O Espírito Santo está dentro dele. O Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele se quebranta, aí ele chora, aí ele pede perdão para Deus, e ele crê que Jesus morreu por ele e morreu por aquele pecado ali. E depois que ele confessou, ele sabe que ele está perdoado. E ele vai fazer de tudo para não cometer mais o mesmo erro. Entenderam isso, sim ou não? Então ele não consegue mais viver pecando. Por quê? Porque ele teme a Deus, e ele fica triste quando isso acontece. Mas agora, aquele que ainda não é nascido de novo, vive pecando e não está nem aí. É que nem fazer sol e fazer chuva. Entenderam isso, sim ou não? E na prática a gente vê essa diferença, sim ou não? A gente percebe essa diferença, né? Um exemplo bíblico disso é quando Eva comeu do fruto, parece que não aconteceu nada, né? E não aconteceu. Mas agora, quando Adão provou, aconteceu. Sim ou não? A Bíblia diz que eles viram que eles estavam nus, e ele fugiu de Deus, de vergonha. Obviamente, eu estou dando esse exemplo, não quer dizer que Eva vivia em pecado. Por que não aconteceu nada quando Eva provou do fruto? Pode ser que seja um mistério, a gente não sabe exatamente, mas a gente entende que Adão tinha a liderança. Adão tinha a liderança, ele ouviu de Deus que ele não devia provar do fruto. A Bíblia mostra claramente Deus falando para ele:
não provar do fruto. Mas a Bíblia não mostra Deus falando de novo depois que criou Eva. Pode ser que tenha falado, pode ser que não. Pode ser que Adão tenha falado para Eva depois que ela foi criada, né, e disse, deixa eu te dizer como é que funcionam as coisas aqui, A gente pode provar de todos os frutos, menos daquele lá. Pode ser que Adão tenha sido o pregador para ela. Ou pode ser que ela tenha ouvido de Deus. Mas é nítido e claro que Adão ouviu direto de Deus. Entenderam isso, sim ou não? E aí, o cristão ouve Deus. E aí, quando ele peca, ele se sente muito mal. Entenderam? Mas o outro nunca ouve a voz de Deus. Entenderam? Então ele peca e não acontece nada. Ainda. Entenderam? Não acontece nada ainda. Quem está entendendo até aqui, levanta a mão. Amém? Então aqui a gente consegue ver bem a diferença do ato de pecado e do estado de pecado. Entenderam isso, sim ou não? Outros exemplos bíblicos, olha só. Romanos 14, 23 diz, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. O cristão, ele já crê em Cristo, então ele está na fé, mas o outro, ele ainda não crê em Cristo, então ele não está na fé. Então tudo, por incrível que pareça, tudo que ele faz é pecado. Tudo, porque ele ainda não está na fé. Entenderam isso? Olha o que diz, mais uma prova disso, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus sem fé, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, se não está na fé ainda, não agrada a Deus. Mesmo quando faz o que é certo, mesmo quando faz carinho no cachorro, mesmo quando dá bons presentes para os filhos, aí vem Jesus dizendo, se vocês sendo maus, dão bons presentes para os filhos de vocês, olha só como foi forte isso que Jesus falou. João 8,34, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, dei aqui exemplo a gente leu textos aqui do estado de pecado e não apenas do ato de pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 8 a 10. Não, acho que esse a gente já leu, A gente vai para o próximo tópico agora. Todo mundo aqui entendeu a diferença do ato de pecado e do estado de pecado? Quem entendeu isso, levanta a mão. Amém? Então, nós vimos as definições e nós vimos a diferença de pecado, que é o estado, e de pecados, que são os atos. Agora a gente vai ver rapidamente a gravidade do pecado. A gente vai entender o quão grave o pecado é. Então, o pecado é um insulto, uma ofensa a Deus. Na oração do Pai Nosso, né, Jesus disse assim, perdoai as nossas ofensas. Então, o pecado, ele é uma ofensa a Deus também. Imagina a seguinte situação. Imagina se uma pessoa chega em casa e o cachorrinho vem ali, né? Ele é o dono do cachorro, o cachorrinho vem ali e querendo um carinho. E ele vai dar um chute no cachorro. Isso é algo ruim, sim ou não? Ruim. Péssimo, terrível. A Bíblia mostra que os sacerdotes, eles tinham misericórdia até dos animais, então é terrível, ainda mesmo que seja dar um chute no cachorro. Obviamente, se o cachorro for morder uma criança, aí é outros 500, aí tu tem que defender, entenderam? Mas agora, se o cachorrinho, ele só está querendo um carinho, e aí o dono vai lá e chuta o cachorro, isso é pecado, isso é errado, isso é muito ruim. Agora imagina que se esse homem, depois de fazer isso, ele chega em casa e ele espanca o filho, do nada. É grave, sim ou não? Grave. E se depois disso, ele vai e espanca a esposa, isso é grave, sim ou não? Imagina uma outra situação, outra cena. Imagina um filho, tem um pai muito bom,
um pai que dá tudo para ele, tudo que é necessário, não tudo que ele quer, porque o pai que dá tudo que quer, que o filho quer, não é um bom pai, porque Deus não dá tudo que a gente quer, Deus dá o que é necessário. Imagina um bom pai, aí o filho chega diante do pai, e o filho dá um tapa no rosto do pai. Isso é grave, sim ou não? Imagina agora outra cena. Imagina que está o rei da Inglaterra, está falando assim, que ainda na Inglaterra tem a família real, né? Esses dias morreu a rainha, né? Mas imagina que tem um rei falando, ele está ali dando o seu pronunciamento público, e tem um monte de gente, muitas pessoas, está sendo transmitido pela internet, pela televisão, e tem um monte de gente assistindo. Aí chega alguém lá e dá um tapa no rosto do rei. E todo mundo vendo isso, ele vai lá e dá um tapa no rosto do rei. Isso é grave, sim ou não? Sim, né? Imagina alguém que ofende a Deus. Um Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo amor, de toda gratidão. Imagina alguém que ofende a Deus. Eu dei alguns exemplos aqui, só para a gente entender um pouco da gravidade que é o pecado. Imagina essa situação, vou dar outro exemplo. Imagina que tem uma pessoa que tu ama muito, pensa numa pessoa que tu ama muito. E aí imagina que tu vai encontrar essa pessoa em algum lugar, e tu tá chegando nesse lugar, e aí tu avista essa pessoa de longe assim, ó, tu avista essa pessoa que tu ama muito de longe, sei lá, na parada do ônibus, e aí de repente chega alguém e começa a espancar essa pessoa que tu ama do nada. O que tu sente na hora? O que tu sente na hora? Tu não fica irado dentro de ti? Por quê? Porque tu ama aquela pessoa, e aí do nada vem alguém e começa a espancar aquela pessoa que tu ama. Vou dar outro exemplo agora. Imagina que um dos maiores crimes que a gente possa imaginar, eu não vou citar explicitamente aqui, mas é o ato que um homem faz quando força uma situação com uma mulher. É terrível, sim ou não? Vocês entenderam o que eu quis dizer? É terrível, sim ou não? Péssimo. Ainda mais se a gente pensa que é uma mulher da nossa família. É terrível. Aí olha o que diz esse versículo agora, ó. Provérbio de número 8, versículo 36. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem ou me odeiam, amam a morte. Quem está falando aqui é a sabedoria. E a gente vê se a gente lê o provérbio todo, o 8, né? E se a gente lê Colossenses, a gente entende que a sabedoria é Cristo. E é Cristo falando aqui, ó, o que peca contra mim violenta a própria alma. Então agora tu imagina que aquela pessoa que está batendo na pessoa que tu mais ama, é a tua carne espancando a tua alma. E aquele homem que forçou aquela situação com a mulher da tua família, que tu ama muito, e fez algo terrível, imagina que aquele homem é a tua carne, imagina que aquela mulher da tua família que tu ama muito, que tu pensou na hora, né? Imagina que é a tua alma. Isso é o que a carne faz com a alma, a carne violenta a alma. E assim como a gente ficaria furioso se alguém fizesse isso contra alguém da nossa família, é assim que Deus fica quando Ele vê a nossa carne massacrando a nossa alma. Porque Deus nos ama muito, mas ao mesmo tempo Ele fica indignado quando a gente peca. Quem entendeu isso, levanta a mão. Amém? Então, para a gente entender um pouco mais da gravidade do pecado. O pecado fez que anjos se tornassem demônios. E eles foram literalmente do céu ao inferno. O pecado é tão grave também, que fez com que os filhos de Deus, porque quando a Bíblia fala da genealogia de Jesus, e fala que fulano veio de ciclano, que veio daquele outro, e aí quando chega no último e fala bem assim, ó, e Adão de Deus, ou seja, Adão era filho de Deus. O pecado fez os filhos de Deus se tornarem filhos da desobediência, filhos da ira, filhos das trevas e filhos do diabo.
Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a Bíblia. Então, olha o quão grave o pecado é. Quem entendeu isso, levanta a mão. Amém. Próximo tópico, consequências. Vamos ver as consequências do pecado. Então, nós vimos as definições, né? Que era desobediência, que era errar o alvo e que era... Qual era o outro mesmo? Egocentrismo, né? Que é a pessoa querer se autogovernar. E nós vimos, o segundo tópico, nós vimos que era pecado e pecados. Vimos a diferença de pecado e pecados. Nós vimos agora a gravidade, né? E agora nós vamos ver as consequências. Deu pane no meu celular aqui. Consequências. Agora voltou. Então, a primeira consequência do pecado é a morte física. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Antes de acontecer o primeiro pecado, o homem vivia eternamente. Imagina, quando a Bíblia fala a idade com que Adão morreu, aquela idade ali passou a ser contada depois do pecado, porque não fazia sentido tu contar a idade de alguém que não morre nunca. Entenderam isso, sim ou não? E ele morreu lá com 900 e tantos anos. Então, antes do pecado, o homem foi feito para viver para sempre. A Bíblia fala em Eclesiastes que tudo que Deus faz dura para sempre. Tudo que Deus fez era para ser para sempre. Mas o pecado, ele trouxe a morte física do homem. Então a gente vê uma consequência terrível, sim ou não? Outra consequência do pecado é a separação de Deus. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vê que Deus, quando desceu ali no Éden, né? Deus disse para Adão, né? Onde estás? Sim ou não? E Adão estava lá atrás de uma árvore, né? Mas Deus é onisciente, mas Deus também é onipresente. Ou seja, Deus sabia onde Adão estava, então não fazia sentido Deus perguntar. E ainda Deus estava onde Adão estava, porque Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Então por que Deus pergunta para Adão onde estás? É porque Adão não estava mais na presença de Deus. É como se tivesse caído o Wi-Fi, desconectou. Adão antes era como uma gota de água dentro de um oceano. Mas depois do pecado, ele se tornou uma bolha dentro do oceano. Entenderam a diferença? Ou seja, a gota de água dentro do oceano. Tem água na volta e tem água dentro da gota, sim ou não? Parece até estranho, porque quando tu olha, é tudo uma coisa só, não é? Mas agora, uma bolha dentro do oceano, uma bolha ali só tem ar, não tem água. Entenderam? E assim aconteceu com Adão. Antes, Deus estava na volta e Deus estava em Adão. Mas agora, Deus estava na volta, mas não estava mais em Adão. Entenderam isso? Sim ou não? Então teve uma separação entre o homem e Deus. Isso foi o que o pecado fez. Outra consequência do pecado é a colheita. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, a gente pode ser perdoado por Deus quando a gente cometeu o pecado, mas Deus não anula a consequência temporária. O que Deus anula é a consequência eterna, que seria a condenação ao inferno. E já é uma grande bênção, sim ou não? Deus anular isso com seu perdão,
mas agora a consequência temporária, Deus não anula. Às vezes a pessoa fez algo, às vezes a vergonha continua, às vezes as pessoas falam mal dela, entenderam? Olha o que, vou dar um exemplo simples aqui, olha o que Davi fez. Davi destruiu uma família, e a gente vê depois as consequências na família dele. A gente vê o que um meio-irmão fez com uma irmã, forçou uma situação com a meia-irmã que tinha. A gente vê que 2 filhos dele foram rebeldes, quiseram tomar o reino dele. Terrível, sim ou não? Então, ele semeou uma destruição de uma família, e ele colheu isso na família dele. E então, Deus, ele nos perdoa, e graças a Deus por isso. E a gente vê a graça de Deus, que assim que Natã repreendeu ele, Davi falou bem assim, ó, pequei contra Deus. E no próximo versículo, Natã já falou assim, ó, Deus te perdoou. Olha como Deus é rápido em perdoar, quando a gente é rápido em se arrepender. Entenderam isso? E a gente vê que o filho que estava no ventre de Batseba acabou morrendo. Mesmo que Davi tenha jejuado 7 dias, ainda assim acabou morrendo. Por quê? Porque foi a consequência. Deus não anulou a consequência temporária, mas Deus anulou a consequência eterna. Entenderam isso, sim ou não? Deus é gracioso, maravilhoso, mas a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tem uma colheita, ainda que seja somente temporária. Outra consequência, inferno e lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 ao 15, olha o que está escrito. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E isso é eterno. Aí já não se tratava apenas de alguém que pecava, às vezes, como o cristão que vai e se arrepende, mas essa condenação eterna aqui é para alguém que até o fim da vida esteve em pecado. Entenderam isso? Sim ou não? Entenderam? Então, olha só, Deus é amor, sim ou não? Se Deus, que é amor, Ele lançará pessoas eternamente, para ficarem eternamente, primeiro no inferno e depois num lago de fogo e enxofre, a gente entende que o pecado é gravíssimo, sim ou não? Para ter um Deus que é amor fazer isso, se Deus que é amor fará isso, qualquer outra pessoa faria isso, com as pessoas que forem lançadas no inferno, porque Deus é o amor em pessoa. Se mesmo Deus vai querer o mal dessas pessoas eternamente, qualquer outra pessoa que é má e não é amor como Deus é, faria o mesmo. Então a gente entende, a gente percebe que sim, o pecado é algo gravíssimo, porque se não fosse gravíssimo, Deus não daria uma condenação tão forte, tão pesada assim. Entenderam isso? Sim ou não? Último tópico, preço pago. Então, às vezes algumas pessoas dizem assim, ó, talvez você já tenha ouvido essas frases assim, o inferno é aqui. Não é. Não é, pode ter certeza que não é. Ou outras pessoas dizendo assim, não existe inferno. O que existe é que a pessoa vai ser aniquilada, a pessoa vai deixar de existir. Não é isso. Não, no final todo mundo vai ser salvo porque Deus é amor e Jesus morreu por todos. Olha, Jesus pode até ter morrido por todos, mas a Bíblia deixa claro que os salvos serão aqueles que crerem no sacrifício de Jesus. Entenderam isso? Sim ou não? Então, para finalizar, preço pago. Imagina que o homem cometeu um ato gravíssimo, que foi o pecado. E Deus não queria desistir da sua criação. Embora
ele seria justo se ele estalasse os dedos e ele aniquilasse com tudo. Quer saber de uma coisa? Eu vou passar uma borracha e vou apagar tudo. Deus seria justo se acabasse com tudo, mas não. Deus não quis. Deus proveu uma redenção, uma salvação. Deus proveu um resgate, uma oportunidade para que o homem saísse daquele estado de pecado e pudesse viver uma salvação. E o que Deus fez? Deus, quem sabe, olhou para o mar e viu que o pecado era muito grave, mas muito grave mesmo. E Deus olhou para a baleia e viu que a baleia era grande e pode até ter o seu valor, mas a baleia não podia pagar o preço do pecado, mesmo que a baleia fosse grande. E nem que Deus pegasse todos os peixes do mar e pegasse todas as baleias e sacrificasse todas elas, elas não pagariam o preço do pecado, porque o pecado era gravíssimo. Aí quem sabe Deus olhou para a terra e olhou para todos os animais e até mesmo todas as ovelhas, e se fossem mortas todas as ovelhas, todos os cordeiros, ainda assim o sangue delas seria insuficiente para pagar o preço do pecado, porque o pecado era gravíssimo, era um mal infinito, e pelo pecado ser um mal infinito, tem uma condenação eterna e infinita, que é o inferno. Enfim, então, todas as ovelhas não eram suficientes para pagar o preço do pecado, e nem todos os animais. E quem sabe Deus olhou para o céu, ele desistiu da terra. Na terra não tem nada que possa pagar o preço do pecado. Deus olhou para o céu. Primeiro, quem sabe, olhou para o céu físico, olhou para todas as estrelas. Se todas as estrelas cedessem o seu brilho, ainda não seria suficiente para pagar o preço do pecado. Nem mesmo o sol, nem se o sol fosse contado com as estrelas para pagar o preço do pecado, não pagaria. Seria insuficiente, porque o pecado era gravíssimo. Aí Deus, quem sabe, não olhou mais para o céu físico, mas olhou para o céu espiritual. E aí Deus olhou para os seus anjos e viu que os anjos eram lindos, perfeitos, maravilhosos, luminosos, lindos demais. Deus olhou para um anjo, viu que o anjo era lindo demais, mas ele viu que o anjo não poderia pagar o preço do pecado, porque o pecado era gravíssimo. E Deus olhou, quem sabe, para todos os anjos, como a Bíblia fala, miríades e miríades de anjos, e ainda que Deus olhasse para todos os anjos e sacrificasse todos os anjos, eles seriam insuficientes para pagar o preço do pecado, porque o pecado era gravíssimo. E aí Deus olhou para o lado, o Pai olhou para o lado direito, e lá estava o Filho. E quando ele olhou para o Filho, Deus viu o único que poderia pagar o preço do pecado. Nem o trono de Deus e nem o trono do Filho pagaria o preço do pecado. Nem as ruas de ouro pagariam o preço do pecado. O único capaz de pagar o preço do pecado era o Filho. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para os pais. O que é mais fácil? Sacrificar a ti mesmo ou sacrificar o teu filho? Quem daria a vida pelo seu filho? Levanta a mão, quem daria a vida pelo seu filho? Então, se na cruz fosse Deus Pai morrendo, ao invés de Deus Filho, nem esse seria um sacrifício maior. Porque é mais fácil um pai dar a si mesmo do que dar um filho, sim ou não? Então, não tinha sacrifício maior, não tinha nenhum sacrifício maior a ser feito. E o pai não poupou o filho, o pai enviou o filho e o filho morreu na cruz por nós. Aí a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o filho não apenas quitou o preço do pecado, mas o filho era mais valioso do que todo o pecado, do que os meus, do que os teus e do que os pecados de toda a humanidade. O filho era muito mais, eu acho que só ele entendeu. Acho que só ele entendeu esse ensinamento. Acho que só ele entendeu. O filho era mais valioso. Não tinha preço
maior a ser pago, e não tinha nenhum preço que fosse suficiente, somente o Filho. E Deus não poupou o Filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aqueles que seriam condenados eternamente, passaram a ter vida eterna por causa da intervenção do Pai, quando sacrificou o Filho. 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então não foi ouro, não foi prata, mas foi o sangue de Cristo. Para finalizar, Romanos 5, versículos 8 até o 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E que ira é essa? Essa ira é a ira de Deus. Deus nos salvou da ira dele mesmo. Deus nos salvou dele mesmo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Deus não nos amou hoje, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, e Ele mesmo pagou o preço. Então não adianta apenas a pessoa deixar de praticar algumas coisas, a pessoa precisa crer no Filho. Porque é só o Filho que pode pagar. A gente não consegue compensar. Ah, Deus, eu vou cometer um pecado aqui, mas eu vou cometer uma obra de justiça ali. Não, porque o pecado é muito mais pesado do que uma obra justa de alguém injusto. Então, a única obra que salva é o sacrifício do Filho na cruz do Calvário. O preço foi muito alto. Então, se o preço foi muito alto, a gente entende que o pecado, sim, era algo muito grave. Sim ou não? Quem entendeu? Amém? Então, nós vimos as definições de pecado, né? Que era desobediência, errar o alvo e o egocentrismo, né? Nós vimos depois no segundo tópico que era a diferença de pecado e pecados, né? Que pecado é o estado, a pessoa sem Cristo, tudo que ela faz é pecado, até as coisas boas, porque ela está em pecado. Diferente do cristão que está em Cristo, que ele ainda comete atos isolados de pecado, mas ele não é mais escravo do pecado, porque agora ele é servo de Cristo, ele foi liberto das garras do pecado. Nós vimos também a gravidade, e nós vimos a ofensa, né? Vimos as diferenças ali, né? De ferir alguém, ferir um cachorro, enfim, um rei, e o que era um insulto a Deus, né? E o pecado é uma ofensa a Deus, mas ao mesmo tempo é uma violência à nossa alma. E é por isso que Deus fica irado também. E nós vimos também as consequências, né? Vimos morte física, separação de Deus, vimos outra consequência, que era a condenação eterna, né? Enfim, e também a pessoa colher o mal que plantou, né? E nós vimos, por último, agora, o preço que foi pago, que foi o próprio Filho de Deus morrendo por nós. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula, sobre o que aprendemos? Nenhuma dúvida? Amém. Ficamos em pé então? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como falei lá no começo, o objetivo da aula não era condenar pessoas, não era fazer com que tu saísse daqui morrendo de medo, mas sim, precisamos estar conscientes do quão grave é, ainda que seja uma mentira. Jesus morreu por essa mentira, então com certeza é grave.
a gente entender o quão grave o pecado é, para que a gente perceba o quão precioso foi o perdão de Deus. Então o objetivo da aula é que a gente saia daqui amando mais a Deus, que a gente saia daqui mais grato, para que a gente possa evitar o pecado não só por causa das suas consequências, mas a gente pensar assim, ó, olha o que Deus fez por mim, Deus deu o Filho dele por mim, eu vou perder tempo fazendo isso? Entenderam isso? Entenderam? Vê que esse é um pensamento mais elevado, não é apenas a gente temer a consequência, mas a gente ser grato pelo que o Pai fez. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar a Deus? Convido os irmãos a virem aqui à frente, se todos puderem vir aqui à frente, vamos orar juntos.